Amém? Amém. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Oremos. Santo Deus, louvado seja o teu nome, Pai, mais uma vez. Agradecido seja o nome do Senhor entre o teu povo na Assembleia dos Santos. A tua palavra, Pai amado, é a verdade. A tua palavra ela é infalível, ela não erra. E nós estamos diante da tua palavra nesse momento. Nos colocamos diante do Senhor humildemente, no meio do nosso Salvador Jesus Cristo. Não ousamos nos achegar ao Senhor senão por meio dele. Não ousamos levantar as nossas vozes, Pai amado, em clamor a ti, se não for por meio de Jesus Cristo. Nesse momento nós pedimos àquele que o Senhor Jesus Cristo prometeu que o glorificaria no meio de nós, o Espírito Santo. Pedimos ao Espírito Santo que ilumine as mentes, os corações que encontram nas trevas, Pai. Ó Deus, até entre aqueles que estão entre o teu povo, Pai, muitos ainda estão nas trevas. Muitos não enxergaram. E se não enxergaram é porque a tua soberania ainda não os alcançou. Porque a tua palavra, Pai amado, diz que no dia que o Espírito convenceu o homem, Pai amado, ele será convencido. E nós cremos, nós acreditamos, Pai, que o homem por si só não pode alcançar o Senhor. Mas quando o Senhor quis alcançar os homens, o Senhor veio até nós. O teu Filho, Pai amado, é aquele que revela não só o plano, Pai amado, mas o Deus que fez o plano. Então nós cremos que o Espírito Santo, Pai amado, é poderoso e soberano para dar entendimento, Pai amado, para dar compreensão, mas também para trazer consolo e conforto àqueles que já estão em Ti, Pai. Nós estamos diante de Ti porque precisamos do Senhor. Se não precisássemos do Senhor, não estaríamos aqui diante de Ti. Não estaríamos clamando ao Senhor, nem orando ao Senhor. Mas a oração, Pai amado, é um meio humilde de mostrarmos a nossa dependência de Ti. Então que assim o Senhor possa, de acordo com o Teu agrado, a Tua vontade, Pai amado, fazer com que a Tua palavra seja viva nos corações. Amém. Nós somos totalmente dependentes do Senhor e do Espírito Santo, Pai. Eu peço, Pai amado, que o Senhor, Pai amado, faça a obra nos corações do Teu povo. Revele Cristo a nós, Pai amado. Revele a verdade a nós. Revele o Senhor a nós, Pai. Tudo que nós te pedimos é pelos méritos de Jesus Cristo, na dependência do Espírito Santo. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. É um versículo muito conhecido e muito pronunciado em nossa cultura e em nosso país. Mas, verdade seja dita, é também um versículo pouco entendido, pouco compreendido e pouco experimentado. Poucos são os que experimentam, se conseguem degustar o que esses versículos aqui, o que esse versículo está dizendo, está nos ensinando. Então nós iremos falar sobre o tema: Jesus é o caminho e a verdade de Deus. Jesus é o caminho e a verdade de Deus. E aí, eu queria começar fazendo algumas perguntas que parecem ser perguntas muito simples, mas são perguntas necessárias. Afinal de contas, Deus existe? Será que Deus, Ele realmente existe? Se Ele existe, onde é que está Deus? Onde é que está Deus? Se Ele existe. Tem outras perguntas. Deus nos vê? Se Ele existe, fugindo do deísmo, né? Deus nos vê? Deus nos ouve? Deus nos ajuda? Deus socorre? E aí muitos dizem, mas que perguntas são essas, Vinícius? Fazendo para uma igreja,
fazendo para pessoas que são crentes. Essa pergunta, ela está dentro de todo ser humano, mesmo dentro daqueles que creem, mesmo daqueles que acreditam em Deus. Essa pergunta soa e nós tentamos abafá-la, tentamos fugir dessa pergunta, porque temos medo até de pensar, ou de percebermos, melhor dizendo, que essa pergunta passa em nossas mentes. Deus existe? Talvez seja angustiante para alguns saber que essas perguntas passam pelas suas mentes, pelos seus corações. Deus me ouve? Deus me vê? A metade das pessoas incrédulas, na verdade, o 100% das pessoas incrédulas, elas vivem a resposta do sim no automático. Deus existe sim, mas você, meu amigo, que é incrédulo ainda, que ainda não confessou Cristo publicamente, que não segue Jesus Cristo de verdade, que não é cristão genuíno, você disse que crê em Deus para fugir da pergunta que está dentro de você. Deus existe realmente? Porque eu vou dizer uma coisa a você de toda a certeza. Se os cristãos, que são cristãos, fazem essa pergunta e passam por questões como essa, mesmo provando desse Deus, e saboreando desse Deus, imagine um incrédulo. Você que ainda é ímpio e pecador, essa pergunta não só existe dentro de si, essa pergunta nunca foi respondida conscientemente por você. Você nunca teve coragem de parar e meditar alguns minutos. Deus, de fato, existe? Você tem medo. Você tem medo de meditar por um tempo nessa pergunta. Deus existe? Onde Ele está? Deus me ouve? Deus me vê? E você também que é cristão. Você também é cristão. Quando a dor e as angústias chegam, nós vamos a Deus normalmente com mais intensidade. Na dor, nas angústias, nas aflições, nas turbulências, nos sofrimentos. Nós buscamos a Deus e nesses momentos, ou em alguns momentos, parece que a angústia cresce. Parece que é mais angustiante buscar a Deus intensamente, porque parece que Deus não está nos ouvindo. Parece que Deus não está nos respondendo. E essa angústia cresce. Nós passamos por isso, nós cristãos. Por que você não consegue admitir isso? Você passa por isso. E eu sei que você passa. Adivinha por quê? Eu sei. Porque eu passo por isso. Tem momentos que parece que Deus não nos ouve, não nos responde. Então a pergunta lógica, ou o que começamos a nutrir é: o que eu estou fazendo? E se Deus não existir? Hein? Se Deus não existir? Talvez você, neófito, nem tanto passou por isso, ou talvez já passou, mas aqueles que estão mais um pouco de tempo de caminhada cristã, com certeza já passaram por isso. E nós perguntamos: esse Deus realmente é amoroso? Esse Deus realmente Ele é misericordioso? Ele é gracioso? Nós podemos passar por momentos assim. Normalmente isso acontece quando estamos em fragilidades. As fragilidades nos humilham, o sofrimento nos humilha, nós ficamos desesperados com angústia e nós buscamos a Deus. Tem momentos que o alívio vem, a graça nos invade, a paz que excede todo entendimento está sobre nós, mas tem momentos que parece que a oração não passa do tempo. E aí é nesses momentos que o diabo também tira proveito. O diabo começa a lançar setas em suas mentes e você começa a ter pensamentos de que Deus não está lhe ouvindo, de que Deus não lhe vê e que Deus não existe. E você tenta até esquecer essas perguntas.
tenta esconder elas lá no seu íntimo, no lugar mais íntimo do seu ser, e tenta colocar outras coisas em cima dessas perguntas. E aí você vai orar, você vai ler a Bíblia, você vai à igreja, você tem comunhão com seus irmãos, prega o Evangelho, e você vive como um cristão genuíno, porque é assim que vivemos pela fé. E fique tranquilo, nós vivemos por fé. A Bíblia fala que nós não vivemos pelo que sentimos, nem pelo que passamos. A Bíblia fala que para agradarmos a Deus, para termos comunhão com Deus, é por meio da fé unicamente. É por isso que, quando a reforma veio e que ela afirmou somente a fé, isso trouxe um entendimento ainda maior da verdade de Deus para o seu povo sobre a justificação pela fé e também sobre a vida em fé. Quando as angústias começam a se tornarem maiores, quando você é esmagado até por conta do seu próprio pecado, quando você não é respondido ou está em situação difícil, você é levado à incredulidade. Pensou se a salvação dependesse do seu empenho? Da sua capacidade de fé, do tamanho da sua fé? Ninguém seria salvo. Por isso a salvação é pela graça. Somente pela graça. Então você prefere, nessas horas, crer que Deus existe. Porque tem medo de que Ele não exista. Tem medo do vazio sem Deus. Talvez você não saberia viver sem Deus. Será que você não se apegou ou não tem se apegado durante a sua vida ao fato de querer apenas que Deus exista? Essa é a fé dos incrédulos, essa é a fé dos ímpios. Eles se apegam apenas ao fato de querer que Deus exista, mas eles não provam Deus. Então tem vezes que vem pensamentos em nossas mentes assim. A gente fala, a gente agradece sempre a Deus, graças a Deus, foi Deus, foi Deus. Mas aí vem aqueles pensamentos, mas será que foi Deus? E será que não foi fulano? Será que não foi ciclano? Será que também não foi a minha capacidade? Será que isso só aconteceu porque eu fiz isso, eu fiz aquilo? Será que Deus mesmo fez isso, me deu realmente isso? Outros, tem outros pensamentos. Tem medo de não crer em Deus e ir para o inferno. Quantas mazelas existem na alma do homem? Eu poderia falar aqui. Quantos problemas eu poderia citar sobre mim e sobre vocês? Estou falando, meus irmãos, é sobre nós. A verdade é que esses pensamentos podem ser por certos períodos e nos atormentar e podem nos levar a sofrer ainda mais, porque é desejo da alma humana que Deus exista. A alma humana tem uma necessidade que Deus exista, por isso que os homens fazem deuses. Mas essa pergunta pode permanecer em nós de maneira intensa nas angústias ou nos momentos de aflições, como já repeti aqui várias vezes. Mas Deus deseja que nesses momentos vivamos por fé. Sejamos maduros, cresçamos por fé. A fé não elimina as perguntas que surgem em nosso íntimo e a fé também não elimina a incredulidade que permanece em nossa natureza pecaminosa. Então, meus irmãos, nós devemos crescer em maturidade. Agora, quanto mais você passa a sua caminhada focando em Jesus Cristo, na palavra de Jesus, mas a minha e a sua fé ela é alimentada, ela é nutrida, ela é fortalecida, ainda mais. E nós passamos a amadurecer, nós passamos a crescer, e o medo a longo prazo, conforme, claro, o nosso amadurecimento e crescimento saudável, o medo ele começa a ser menos. As angústias não fazem tanto efeito como antes. As tribulações já não nos corroem por dentro como antes. Então, deve haver um crescimento. Deve haver uma maturidade. Para como os apóstolos diziam, nós nos gloriarmos nas tribulações, nos alegrarmos nas aflições, termos por motivo de grande alegria ou passardes por várias provações. Alegrai-vos na medida que sois participantes dos sofrimentos de Cristo. E esse crescimento ele vem sim, conforme nós também nos entreguemos ao Senhor. Então a pergunta pode lhe fazer estremecer. Deus existe? Ele me ouve? Ele me
Vê. Chame os ateus e diga: ô meu amigo, passa pelo meu coração também. Eu me pergunto se Deus existe. Mas aí, a fé não diz assim: mas o que importa se esse pensamento passa pela minha mente? O que importa se o meu coração ainda nutre incredulidade? O que importa se eu ainda me pergunto muitas vezes nas tribulações se Deus me ouve? Eu não queria passar por isso, mas eu ainda passo porque tenho uma natureza pecaminosa, corrupta, tem um mundo que é inimigo de Deus e tem o diabo que lança setas em minhas mentes para que eu fique desanimado. Mas você deve nutrir outra expectativa mesmo nessas horas. A palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus é a verdade. O que a palavra diz é o que importa, não o que eu penso, não o que eu sinto, não o que eu imagino. A palavra, sola escritura, somente a palavra. Então, quando nós nos deparamos com essas perguntas, nós podemos recorrer a Jesus Cristo. Entendem? Que bom passar por essas perguntas, porque receberemos consolo maior de Cristo. Então, hoje nós iremos ouvir um dos maiores crentes da história. Um dos homens que mais creu em Deus, falou de Deus, ensinou sobre Deus. Ele deixou claro, de muitas maneiras, que Deus existe. E Jesus Cristo, Ele é o maior mestre intelectual sobre Deus. O mais sábio. Aquele que mais viveu para Deus e praticou o que ensinava. Jesus Cristo é o maior consolo que poderíamos ter sobre o ser de Deus. Hoje nós iremos estudar como Ele revela Deus de forma tão maravilhosa. Na verdade, melhor que isso, Ele se auto-intitulou e se auto-revelou como Deus encarnado, que viveu entre os homens que Ele mesmo criou. Sua indagação é: Deus existe? Deus me vê? Deus me ouve? Deus me ajuda? Deus me socorre? Todas essas indagações, se você tem, deixe elas bem ativas em sua mente, certo? Não tenha medo mais delas, porque elas serão todas respondidas pelo maior crente que pisou na terra, Jesus Cristo. Pois Ele deixa claro que Deus existe. Na verdade, melhor que isso. Ele deixa claro que Deus andou na terra com os homens. Ele deixa claro que o seu povo verá Deus face a face. Então, esse é o ensino de Jesus Cristo. Primeiro ponto, afinal, por que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Por quê? Por quê? Por que Jesus Cristo é o caminho? Por que Jesus Cristo Ele é a verdade? E por que Jesus Cristo é a vida, meus irmãos? Vamos observar isso em 3 pontos. O primeiro é: Jesus veio de Deus para trazer a maior revelação sobre Deus. Volta um pouco para João 6,38. Eu já vou pedir que vocês prestem bastante atenção. Foquem nesse estudo, principalmente vocês que nutrem essas perguntas. João 6, 38. E olha só o que Jesus vai nos dizer: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade,
mas a vontade daquele que me enviou. Vocês estão tendo percepção aqui da realidade? A Bíblia, ou melhor, Jesus está fazendo uma afirmação e está dizendo: eu desci do céu. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Ele não só está dizendo que Deus existe, ele está indo além disso. Ele está dizendo: eu desci do céu. Ele continua: não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus veio de Deus. Ele revela que veio do céu. Ou seja, quando falamos céu, estamos usando essa palavra para falar onde habita Deus. Deus habita no céu. Ele afirma isso, e isso é espetacular. Um homem está afirmando categoricamente que desceu do céu. Ele afirma que existe Deus. Fala que Deus habita no céu e ainda fala que veio de lá. Ele fala que veio com o objetivo de fazer a vontade desse Deus. Então, ele não só veio revelar Deus, mas na terra fazer a vontade de Deus. Vamos para João 7, 28 e 29. João 7, versículo 28 e 29. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em alta voz: vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Aquele a quem vocês não o conhecem. Eu o conheço, porque vim da parte dele e ele me enviou. Então, ele está dizendo que veio de Deus, que foi enviado de Deus. Então Jesus, ele é a maior revelação sobre Deus. Uma revelação tão íntima que é impossível existir outra revelação de Deus melhor para nós. Então Deus não se revela aqui por códigos, nem por magia, nem por feitiçaria, nem de forma oculta. Deus se revela de forma clara, real, quando Ele se encarnou e veio ao mundo. Então Jesus é de maneira clara o maior testemunho de Deus. João 8, 18 agora. João 8, 18. Jesus diz: eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então Jesus veio de Deus para trazer a maior revelação sobre Deus. Então você não tem como ter outra revelação maior que essa. Não porque Deus não queira dar, mas porque essa é a maior revelação que Ele poderia dar. E Ele faz o melhor. Seu Filho entre nós, nos revelando Deus e revelando a sua vontade. Mas Jesus não só revela que veio de Deus e que desceu do céu. Ele revela a verdade e a vontade de Deus. Então Ele está nos fazendo conhecer Deus. E não só revelando que Deus existe. Mateus 7, do 17 ao 18, Ele vai dizer as seguintes palavras. Mateus 7, do 17 ao 18. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se é de Deus ou se falo de mim mesmo. Quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória, mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há falsidade. Então Jesus sempre revela que seu ensino, por meio de suas palavras, é o ensino de Deus. Jesus fala do que Deus lhe ensinou. Então ele não está só trazendo revelação de Deus, ele está trazendo a verdade de Deus e a vontade de Deus. Por isso que em João capítulo 12, quem não quiser abrir, irmãos, fique só acompanhando. João 12, 49, Jesus diz: porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. Então, a pergunta lá do começo, se Deus existe, se Deus me ouve, se Deus me vê,
ela está sendo respondida por Jesus Cristo de várias formas. Ele não só está dizendo que Deus existe, ele está dizendo que Deus falou e Ele está revelando tudo aos homens na terra. Então as palavras que estamos lendo aqui e o que estamos estudando aqui é o que Deus revelou. O que Jesus ensina e fala é a verdade infalível de um Deus soberano. Então, aqui Jesus fala que Deus mandou ele revelar a verdade. Mas em João 6,38 a 40, Jesus diz e afirma que Deus revelou também a sua vontade. A sua vontade. João 6,38 a 40, acompanhe precisamente comigo esses versículos. Veja que versículos poderosos. João 6,38 a 40, Jesus diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Olha, e a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Versículo 40. De fato, a vontade de meu Pai, que é Deus, é que todo aquele que viu o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Então Jesus veio ao mundo para nos dar a vida eterna, a salvação. A salvação. Essa é a vontade de Deus. Que tenhamos a vida eterna por meio do seu Filho, que sejamos ressuscitados no último dia. O homem, antes de conhecer a Cristo, está perdido, está condenado e está afastado de Deus. Então, com a verdade de Deus e com aquele que revelou toda essa vontade de Deus, o homem passa a crer nessa verdade, passa a seguir essa verdade, e esse homem é salvo e liberto da sua condenação. Por isso, que quando ele passa pela morte física, isso não será um problema para ele mais. A morte física agora, a morte natural, biológica, passa a ser algo até pelos cristãos maduros desejado. Os cristãos maduros, eles desejam de forma prudente e bíblica a morte biológica ou a morte física. Por isso que Paulo disse que preferia morrer e estar com Cristo. Então a verdade é que Jesus revela que não só Deus existe, mas que Deus, por meio dele, revelou toda a verdade e toda a sua vontade. É por isso que lá em João 5, veja que a gente só está no livro de João, veja que tanta verdade sendo revelada no livro de João. Em João 5, a partir do versículo 24 é dito: acompanhe, em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Não entra em juízo, entendem? Em verdade lhes digo que vem a hora e já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu vida ao Filho em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que acham no túmulos, enterrados há milênios, ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida eterna. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Talvez vocês não estão entendendo nada, né? Vocês estão entendendo o que é um homem falando tudo isso aqui? Quem fala isso, irmãos? Pegue as escrituras, pegue as várias religiões, pegue os fantoches das religiões aí, pegue o budismo, do espiritismo, do islamismo. Pegue os candomblés, umbanda, não sei, vários que tem aí. Quem afirma palavras como a gente viu aqui? Quantas verdades a gente viu aqui? Eu vim de Deus, eu desci do céu,
eu revelo a vontade de Deus, eu revelo a verdade de Deus. Quem crê em mim tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. Quem crê em mim não entra em juízo, não é condenado. Eu sou Deus. O que mais você está querendo? E não, ele não só fala isso, ele ainda fala mais. Ele fala que veio do céu, certo? Que revela a verdade de Deus aos homens, certo? Que revela a vontade de Deus aos homens, certo? Mas ele fala que voltará para Deus. João 7,33. João 7,33. Veja que coisa maravilhosa. João 7,33 é dito. Jesus disse: ainda por um pouco de tempo estou com vocês. Depois irei para junto daquele que me enviou. Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. Agora ele não só diz que veio, que ensina, que revela, que mostra toda a verdade, e deixa claro que Deus existe. Agora ele parece um lunático, se não for verdadeiro. Vou voltar para lá agora. Então imagina um homem aí, pregando na rua, passando na frente da sua casa e falando: ei, eu desci do céu. Eu desci do céu. Foi? Desci do céu para quê, rapaz? Desci do céu porque Deus me enviou. Foi? Foi. Desci do céu para fazer a vontade de Deus. Foi? Foi. Desci do céu para revelar a verdade de Deus. Para revelar a vontade do Senhor aos homens. Para morrer e ser crucificado pelos homens. Para dar a vida eterna aos homens. Para salvar os homens. Para ressuscitar os homens. Para voltar para Deus. Você, se não cresce nesse homem, você chamaria ele de quê? Louco ou mentiroso? E eu pergunto: você que está aqui hoje tem como se livrar das 3 verdades sobre Cristo? Eu sempre digo aqui. Ou esse homem é louco, ou mentiroso, ou verdadeiro. Entende? Se você não segue esse homem, você não crê de verdade nesse homem. Porque não tem como um ser humano falar isso e nós não seguimos se ele for a verdade. Então esses discursos de Jesus são tão gloriosos, irmãos. Que coisa espetacular são esses, quando a gente medita nesses discursos de Cristo. A nossa alma pode descansar nessas verdades. E cadê aquelas perguntas: Deus existe? E cadê aquelas perguntas: Deus me ouve? Como Jesus pode falar tais palavras? Ele fala que veio de Deus, fala as palavras de Deus, fala a vontade de Deus e fala que agora vai voltar para Deus. Vamos lá para João 16, 28. João 16, 28. Veja agora, ele já está aqui indo para a cruz. Veja que a gente já foi para João 5, para João 6, João 7, João 8, João 12, João 14, João 16, 28. Ele diz: vim do Pai, entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Jesus fala claramente que veio do Pai e vai sair desse mundo e voltar para o Pai. Então Jesus tem uma missão e está ensinando isso claramente para nós. Jesus está falando nitidamente que ele é um missionário. Ele está aqui em uma missão. Ele veio, mas aqui não é o lugar dele permanente. Ele vai voltar para o Pai. Ele veio do céu. Ele veio do céu, que coisa gloriosa. Talvez nossas faculdades mentais e nossos corações estejam tão entupidos de asneiras terrenas que essas verdades não estão penetrando na sua vida. Você não está entendendo? Ele veio do céu e é verdade. Ele fala que veio revelar essa verdade. É por isso que em João 4,34 ele diz: a minha comida consiste em fazer a vontade de meu Pai e realizar a sua obra. Entendeu? Então vocês perceberam um pouquinho agora porque Jesus pode dizer tais palavras? Eu sou o caminho,
a verdade e a vida? E porque ninguém pode falar isso a não ser Ele? Vamos para João 14 de novo, João 14,6, para lermos novamente o versículo. João 14,6, Jesus vai nos dizer. Jesus respondeu. Agora, com tudo que eu falei, medite no versículo. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Agora o versículo vai ficar bem mais entendido, bem mais compreendido com toda a revelação de João. Porque na verdade, se vocês lerem o livro de João, porque o livro de João ele é totalmente diferente dos outros 3 evangelhos. Porque enquanto os outros evangelistas focam nos que Jesus está fazendo, milagres e mais milagres, João foca no que Jesus fala. Esse evangelho foi escrito mais ou menos 30 anos depois dos outros, então João tinha acesso aos outros. Então João percebeu, vou fazer um evangelho diferente. E esse evangelho é o mais glorioso de todos. Entendeu? Então, vamos entender o contexto agora, voltar só para o contexto aqui, entre o versículo 13 e 14. Porque Jesus está falando isso aqui, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus faz uma revelação direta para os seus discípulos, o qual já tinha feito para os judeus. Veja João 13, 33, o que Jesus fala. Filhinhos, ainda por um pouco, aqui é filhinhos. Filhinhos é quem? Discípulos, lembrem, viu? Filhinhos não é qualquer pessoa, é discípulos. Ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus, também agora digo a vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Ele falou isso para os judeus lá em João, para os judeus em João 8. Ele disse, eu estou aqui agora, mas eu vou para o Pai. Vocês irão me procurar, mas vocês não irão me achar. Agora ele está falando isso para os discípulos. E os discípulos eles não vão entender. Porque eles estavam sempre com Jesus, sempre andando com Jesus. Então Jesus falar para os judeus, eu vou para um lugar que vocês não vão me achar, tudo bem. Mas falar para os discípulos, eu vou para um lugar que vocês não vão me achar, vocês não podem ir comigo. Os judeus pensavam, não, acho que ele vai para as outras regiões. Eu acredito que ele vai pregar para os gregos. Eles estavam pensando que era questão geográfica, entende? Mas não era. Então aqui, nesse momento, os discípulos não sabiam que eles também passariam por isso. Por estar andando sempre com Jesus, eles acharam, não, vamos permanecer sempre com Jesus. Eles pensavam, para onde esse homem vai? Por que não podemos ir? O que ele quer dizer? E aí Pedro, no versículo 36 de João 3, vai dizer assim, Simão Pedro perguntou a Jesus, para onde o Senhor vai? Jesus respondeu novamente, para onde eu vou, você não poderá me seguir agora, mais tarde, porém, me seguirá. Então, os discípulos, eles começam já a nutrir angústias, começam a ficar preocupados. Eles não estão entendendo o discurso de Jesus, que na verdade, eles mal entendiam os discursos de Cristo. É interessante, irmãos, isso. Porque tem pessoas que têm olhos e não veem, ouvidos e não ouvem. Eles não veem nem ouvem, para que entendendo se convertam, como disse Isaías e como disse também Jesus Cristo nos Evangelhos. Então eles estão ficando angustiados e preocupados. E aí, Jesus Cristo, que é o Consolador de todos nós, vai dizer em João 14:1, que o coração de vocês não fica angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Então Jesus revela para eles que agora ele vai sair da terra. Ele vai voltar para a casa do Pai, como já falei aqui a vocês. Ele vai preparar um local para eles. E quando preparar o local, Jesus irá e voltará para buscá-los novamente. Versículo 2 e 3 do capítulo 14. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu lhes já teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, vocês estejam também.
Então, o discurso se Deus existe, se Deus me ouve, começa a ficar de canto. E eles começam agora a se deleitar em Jesus Cristo, se realmente alegrar em Jesus Cristo, e nós também. Mas agora surge outro problema novamente. Mas agora ele vai e eu não vou. Agora ele está indo e eu vou ficar aqui. Então observemos que o contexto da passagem de João 14,6 é esse o contexto. Eles iriam procurar Jesus e não iriam achar. Ficariam angustiados, com certeza. Mas Jesus disse, creiam em Deus. Creiam também no que eu digo. Eu vou para o meu Pai. Eu vou preparar lugar para vocês. Ó, quando ele fala, vou preparar lugar para vocês, o sentido aqui realmente é já de um local feito. E é o céu. É para onde, por exemplo, Paulo queria ir. Aqui não é o local final. Aqui é um local temporário onde estão os cristãos agora. Nesse momento, se você morre hoje, glória a Deus, em Cristo, você vai para lá. Então eu vou para o meu Pai preparar lugar, mas eu vou voltar. Só que o contexto é que os discípulos estão tristes. Não estão entendendo nada, os discípulos aqui. Talvez você também não esteja entendendo. Agora é hora de vocês viverem por fé. Eu vou subir. Enquanto eu estou aqui é fácil para vocês, mas eu vou subir para meu Pai. Vocês vão ter que viver por fé. Então, Jesus até fala que ele já sabe o caminho para onde ele vai. Sabe o caminho é uma coisa, sabe o local é outra. Por isso que João 14,4 ele disse, e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Tudo bem, o caminho vocês conhecem. E aí, um dos discípulos, Pedro já pergunta antes, o outro discípulo também pergunta, no versículo 5. Então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Se eu não sei para onde o Senhor vai, como eu vou saber o caminho? E aí, o contexto é esse. O contexto aqui é de separação, é de angústia, é de medo, é de confusão. Eles sempre andaram e ficaram debaixo da aba de Jesus. Agora Jesus disse que está indo para o Pai. Ele está voltando então para o céu. Para junto do Pai, para o céu. E aí eles falam, não, nós não sabemos o caminho. Nós não sabemos o caminho. E aí, meus irmãos, Jesus diz, vocês sabem o caminho. O caminho. Quando Tomé diz que não sabe o caminho, Jesus vai afirmar que a gente está estudando. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Percebe? Então as palavras de Jesus é para quem quer ir até Deus. É para os que estão perdidos sem Deus. É para os que não sabem como por si mesmos, pelas suas próprias capacidades, se salvarem, se chegarem a Deus. Jesus revela que Ele é a nossa verdade total e única, que revela e que liga o homem a Deus. Então Jesus está certo. Os discípulos conhecem o caminho, porque Ele é o caminho. Mas eles não sabem o local. Então, eu e você podemos descansar nas palavras de Jesus e não em nossos próprios pensamentos. Os nossos próprios pensamentos não são a verdade final. O que pensamos, imaginamos, ou as nossas angústias ou tribulações, elas não podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, como disse Paulo aos Romanos. Porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, nós temos confiança em Jesus porque Ele reivindicou toda a verdade para Deus. Porque Ele reivindicou o caminho para Deus. Porque Ele disse que era a vida de Deus. Porque Ele disse que é Deus. Então, Deus existe? Existe e se encarnou. Deus andou entre os homens. Estamos nas mãos de Deus, meus irmãos. Amém. Então existe sim uma verdade que ela é infalível. Uma verdade que ela não erra, ela é inerrante. E muitos dizem que não existe a verdade. Ou que cada um tem a sua verdade. Que cada um tem o seu caminho. E Jesus disse que não. Simplesmente que não. Ele, com toda a autoridade e poder, diz, eu sou a verdade.
qualquer outra coisa que esteja contrária ao que eu ensino sobre Deus, sobre a Deus, é mentira. Qualquer outro caminho que fala que nós chegamos a Deus é mentira. E eles dizem, todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões levam a Deus. E Jesus diz, não, somente eu levo a Deus. Então o papo do medroso, do incrédulo medroso, do religioso medroso tem medo, ele tem medo. Entende? Ele tem medo. Ele não conhece a verdade, ele não foi liberto pela verdade. Ele não fala, só existe uma verdade. Ele tem medo de falar que o cristianismo é a verdade. Ele diz assim, não, o cristianismo é uma verdade. Ele é medroso, ele é fraco. Ele não tem o poder do Espírito Santo sobre ele. Ele é incrédulo. Ele é servo do diabo. Ele não tem coragem de afirmar Jesus é a verdade, a única verdade, o único caminho. Entende? Então não caia nesse papo furado para fazer a amizade e a paz do mundo que só existe, ou que existem vários caminhos a Deus, e que todos os caminhos levam a Roma, e que por isso todos os caminhos levam a Deus. Não! Jesus reivindicou seu único caminho. Não é que ele é um caminho, ele é o único caminho. Então Jesus, o caminho verdadeiro e consolador para nós. Nós podemos ter paz agora, meus irmãos. Alegria, descanso. Jesus falou ser e é a verdade. Então, muitos são atormentados pelas perguntas. Deus existe? Deus me ouve? Deus me vê? Então Jesus está respondendo para você hoje. Você não precisa ficar se apegando ao seu miserável pensamento. A sua natureza pecaminosa, a Bíblia diz que é sua inimiga. Sabe quem é seu amigo? Jesus Cristo. Sabe quem é a verdade? Jesus Cristo. Seu pensamento é falso, passageiro e ilusório. O que os ímpios dizem são falso, passageiro e ilusório. O que Jesus diz permanece para sempre. Então Jesus responde todas as indagações do ser humano. E a que ele não responde, e a que ele não responde com palavras, ele responde por quem ele é. Só quem ele é, só quem ele é, meus irmãos, responde às nossas perguntas. Então, o sim maravilhoso de Jesus é que Deus existe. E que Deus nos ouve. Você é ouvido por Deus, atendido por Deus, consolado por Deus, abraçado por Deus, salvo por Deus. Então Jesus revela que Deus não só existe, porque seria pouco revelar só isso. Deus deseja mais. Preste atenção nisso agora. Aquela pergunta se Deus existe já está ficando para trás, já está vindo outras revelações melhores. Deus não só existe, mas Ele nos quer com Ele. Entende? Ele não só existe, Ele quer comunhão com Ele. Ele quer que eu, pecador, vocês, pecadores, estejam em comunhão com Ele. Deus deseja ter comunhão conosco. Deus deseja habitar e fazer morada em nós. É por isso que em João 14, ele está dizendo, no versículo 1, que o coração de vocês não fica angustiado. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei, me receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou, vocês estejam também comigo. Então a pergunta se Deus existe já ficou para trás. Agora, esse Deus que existe quer comunhão conosco. Tomé, meus irmãos, não entendem ainda. E se você não entende ainda, peça a Deus para lhe dar entendimento. Não sabemos para onde o Senhor vai. Aí a pergunta pode ser, eu não sei se isso é verdade.
sei o caminho. Muitos podem se encontrar assim, perdidos. E você está perdido, será? Está em dúvida, está angustiado, não sabe o que fazer, não sabe o caminho, não sabe a verdade? Jesus agora ele vai dar que para mim, do meu ponto de vista, são as maiores revelações. Não há mais as, porque tem mais. A partir do versículo 7 ele diz, João 14: se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. Desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Olha a inocência dos seus discípulos aqui, irmãos. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu com tanta paciência e amor e disse: há tanto tempo estou com vocês, filho, e você ainda não me conhece. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então você que tem Jesus, você tem Deus. Se você conhece a Jesus, você conhece a Deus. Se você ouve a Jesus, você ouve a Deus. Se vocês oram a Jesus, vocês oram a Jesus é Deus. Jesus é a revelação divina. Jesus é o caminho verdadeiro e vivo de Deus. Quem está em Jesus está em Deus, tem a salvação e é ouvido e consolado por Deus, tendo por fim a vida eterna. Então, Jesus, meus irmãos, ele vai ser sempre, ele mesmo, ele vai ser as respostas para as nossas indagações, para as nossas inquietações, entendeu? Vocês têm que entender que o cristianismo não é uma religião aleatória, de que você vai ver aleatoriamente, não. O cristianismo é uma religião que diz: estejam aos pés de Cristo, ele é o vosso consolo, ele é a vossa esperança, ele é a vossa alegria, ele é o vosso tesouro, ele é a nossa paz, ele é o nosso refúgio e fortaleza, ele é o nosso pastor e nada sentiremos falta. Então a religião do cristianismo não é como as outras, que existe uma barganha que você faz e recebe. Não! Você já recebeu tudo. Você só tem que aprender a desfrutar de Cristo. Então existe um comentário no livro de um homem chamado Thomas Kempis, que ele fala assim: Jesus disse: siga-me, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e sem caminho não há como ir. Será que teria como irmos sem caminho? Não, temos um caminho, Cristo. Sem a verdade não há saber, não há entendimento. Temos uma verdade para sabermos, Cristo. Sem a vida não há viver, temos uma vida que é Cristo. Eu sou o caminho que você deve seguir, a verdade que você deve crer, a vida que você deve esperar. Eu sou o caminho inviolável, a verdade infalível e a vida sem fim. Eu sou o caminho mais reto, a verdade soberana e a vida verdadeira, a vida abençoada e vida incriada, porque sempre existiu. E ele mostrou a sua exclusividade em seu caminho que nos leva a Deus, quando ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Qual religião o ser humano afirmou sequer 1% do que Jesus afirma? Pode estudar outras religiões para que a alma de vocês desencampe em desespero, porque é isso que as outras religiões trazem: trevas, desespero, angústias. Elas não respondem à inquietação da alma. A religião que nos leva a Deus não é budismo, nem espiritismo, nem islamismo, nem testemunho de Jeová, nem candomblé, nem macumba, nem umbanda, nem os filósofos ateus. Elas são todas falsas. Todas servas do diabo. Entendem? Elas não constituem 1% de verdade quando a questão é ir a Deus. Mas Jesus constitui toda a verdade para irmos a Deus. Então nada, e nem o ensino contrário ao de Jesus Cristo, jamais poderá prevalecer como verdade. Nada. Então, por isso, Jesus faz sim um alerta
Uma ameaça para você que é pecador impenitente, ou seja, que não se arrependeu dos seus pecados ainda. Você que ainda é considerado como um rebelde no reino de Deus, ou melhor dizendo, na criação de Deus. Que deseja viver no seu próprio caminho, nas suas próprias verdades, achando que a vida só é aqui e agora. Jesus tem uma mensagem para você em João capítulo 8. Em João capítulo 8, versículo 21 e 24. Jesus diz: eu vou embora e vocês vão me procurar, mas vocês perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então os judeus diziam: será que ele tem a intenção de se suicidar? Olha o pensamento humano. Porque diz: para onde eu vou, vocês não podem ir. E Jesus lhe disse: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Então, como pode pecador? Como pode? Me fale. Você é mais corajoso do que todos os homens nesse momento da terra. Como pode, diante de Jesus Cristo, continuar seguindo o seu próprio miserável caminho? Como pode desejar tanto o inferno? Como pode desejar tanto perecer eternamente em angústias profundas que não serão respondidas nem sequer por um segundo por toda a eternidade? Porque busca o pão e a água para a sua alma na fonte sempre errada. Porque busca nas trevas quando você pode ter a luz. Porque deseja ser guiado pela sua carne, pelo diabo, pelo mundo, quando você tem um pastor. Continuarás por quantos e quantos mais tempo rejeitando Cristo e abraçando o seu coração enganoso, miserável, corrupto, inimigo de Deus e de todo o bem eterno. Seu fim é triste. Seus últimos dias aqui, acredite, introduzirão tormentas eternas. Sua alma gemerá e sentirá angústias aqui. Mas que quando estiver nelas, lembrarás que a do inferno será 1000 vezes mais. Então, meu irmão, faça como eu e como alguns pecadores aqui. Corra para Cristo hoje, agora. Porque ninguém jamais falou como esse homem. Jamais ninguém falou como Jesus Cristo. Jesus afirmou verdades confortantes, mas somente para os seus. Aprenda, viu? Aprenda isso. Somente para os seus. Ele é o caminho para Deus, a verdade de Deus e a vida de Deus. Ele é o único que nos leva a Deus, mas só os seus. Então veja, para finalizarmos, algumas verdades que Cristo afirma com tanta maravilha e poder. Por exemplo, João 6,35. Em João 6,35, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Em João 7,37 ele diz: no último dia, o grande dia da festa, Jesus levantou a voz e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Em João 8,12, Jesus faz outra afirmação poderosa. De novo, Jesus lhe falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Em João 10, capítulo 9, em João 10, versículo 9 e 10, ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, esse será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Em João 10, 11, ele diz: eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Em João 10, 27 e 28, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Quem jamais falou como Jesus? Você está na treva, ele é a luz. Você está com fome, com sede na alma, ele resolve o seu problema.
Você não sabe o caminho, ele é o caminho. Você não sabe a verdade, ele é a verdade. Você não sabe o que é vida, ele é a vida. Você não está entendendo? Você está cansado, sobrecarregado, abatido? Ele disse: venha a mim todos os cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Poderia um homem brincar tanto com a alma humana? Poderia um homem enganar tantos e tantos seres da história? Poderia um homem dizer: venha a mim, e eu garanto, lhe darei descanso? Está em trevas, venha a mim, eu lhe mostrarei a luz. Poderia um homem brincar com as mazelas que cercam as nossas almas? Acredite, Jesus é a verdade única de Deus. Amém. Como se não bastasse palavras de verdade, Jesus tem palavras de conforto. Voltemos para João 14. Já estamos finalizando. Nunca vi ninguém como Cristo, meus irmãos. Não existe ninguém como Cristo. E ele disse que o coração de vocês não fique angustiado. Creia em Deus, creia em mim. Então agora ele não só é um homem que lida dizendo que é a verdade, mas agora ele é um homem íntimo, que vai nos nossos problemas e diz: não fique angustiado. Não fique angustiado. Por quê? Porque eu estou indo preparar um lugar para vocês. Ele está dando uma esperança. Eu vou voltar para estar para sempre com vocês. Jesus Cristo era tão íntimo dos seus discípulos que a Bíblia fala que João se reclinava nos seus ombros e tinha comunhão com ele. Jesus Cristo era tão íntimo dos seus discípulos que ele pegava a bacia e lavava os pés dos seus discípulos. Jesus Cristo era tão íntimo dos seus discípulos que dizia que ele amava os seus discípulos. Entende? Quem é como esse homem? E por que rejeitas tanto esse homem? Por que rejeitas? Ele também diz para nós não termos nem medo e para termos paz. João 14, 27. Ele diz: deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com. Mas você nunca vai entender o que ele está querendo dizer se você não conhecê-lo, se você não se entregar, se você não meditar, se você não fazer dele a sua devoção, o seu deleite, a sua alegria, a sua porção, como diz o salmista. O Senhor é a minha porção para sempre. Você só verá a paz dele, sentirá a paz dele, o conforto dele, viverá nas angústias com consolo, viverá no medos com força, quando estiver nele. João 15, 9. Ele diz: como o Pai me amou, também amei vocês. Permaneçam no meu amor. Entende? João 13, 1. Vai dizer: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Ó, já sabia que ia. Percebe? Outro versículo que sem querer está caindo no estudo. E ele diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Nosso Salvador nos ama e amará até o fim. Ele não nos abandonará, nem nunca nos deixará, porque ele disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, me seguem, me dão a vida eterna, não perecem e ninguém tira dos meus braços. Mas ele falou mais, ele disse para ficarmos alegres também. João capítulo 15, versículo 11. Ele vai dizer assim: tenho-lhe dito estas coisas para que a minha alegria esteja com vocês e que a alegria de vocês seja completa. Em João 16:33, ele diz: deixo-vos a minha paz. Não é esse não, né, irmão? Não. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Parecido. Então, ele diz: em mim vocês têm paz, no mundo aflições. Entende? Você tem que unir. Falei essas coisas para que em mim, na minha pessoa, em mim, vocês tenham paz. Agora no mundo terão aflições. Agora, essa complexidade pode ser vivida por nós. Por nós, somente por nós. No mundo aflições, em Cristo paz. E é possível viver em paz e aflição ao mesmo tempo. É possível. Mas eu não falo só daquela paz que você diz: eu estou em paz, eu estou em paz. Não!
Eu estou falando que tem sim uma paz que você começa até nas tribulações se alegrar. Paulo disse: agora preencho o que resta das aflições de Cristo em meu corpo, agora me alegro nos meus sofrimentos. E João 6,40 ele disse: a vontade do meu Pai é esta, quem crê em mim tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Como alguém pode falar tais palavras? Como alguém pode fazer tais discursos? Como alguém pode ter uma mente e palavras tão necessárias para a alma humana? Quem cuida dos abatidos da era moderna, por mais que não admitam que sejam abatidos, são os psicólogos ou psiquiatras. Quando você estuda a psiquiatria, eles não podem ter empatia com você. Entende? Eles não podem absorver nada seu. É por isso que muitos não são curados, porque precisa ser absorvido pelo Cordeiro. Só o Cordeiro pode absorver o que está dentro do seu coração e lhe curar por completo. Então, existe uma ética na psicologia. Quando você vai ao psicólogo ou psiquiatra, eles não podem, porque eles não têm capacidade, porque se eles começarem a se doar demais, se colocar demais, eles com as suas angústias ficarão mais angustiados. Jesus Cristo é o médico das nossas almas. Jesus Cristo é aquele que falou todas as verdades consoladoras, e quem está nele prova sim disso. Como alguém pode curar tantas pessoas durante tantos séculos, trazer tantas alegrias, restaurar tantos perdidos e ser tão rejeitado? Só Deus, meu irmão. Só Deus é assim. Deus é rejeitado e é aquele que mais restaura pessoas na terra. Ele é a expressão exata do ser de Deus, manifestando toda a glória de Deus. Quem ouve ele, ouve a Deus. Quem obedece ele, obedece a Deus. Quem observa como ele fala, preste atenção no que eu estou dizendo agora. Lê os evangelhos observando como ele fala, o que ele faz, como ele vive. E você verá Deus falando, Deus fazendo e Deus vivendo. É por isso que é tão importante olhar para a pessoa de Cristo, você sendo ateu ou não, e ser confortado. Porque até os ateus são. Os ateus hoje pegam Cristo como exemplo. Eles têm que recorrer a quem? A Cristo. Não são curados? Não são. Mas gostam de fazer pontos muito longos, sabe? Com o ensino de Cristo. Por isso que nunca fecha a ferida. Mas nós, os cristãos, fomos chamados a ser cura na vida dos outros como Cristo é. Nós não precisamos ser psiquiatras, psicólogos, e nem nada além do que está na ciência moderna, para podermos com toda a certeza absoluta, concreta, real, palpável, experimental, não somente ser instrumento e ser o bisturi para consertar corações, tirar angústia, eliminar pensamentos suicidas, pessoas da morte, das trevas. Nós podemos ser uma luz através da luz de Cristo na vida das almas. Então a nossa alma grita por Deus, nossa alma geme em angústia por Deus, e Jesus nos encontra e nos cura de tudo isso. Amém. Por isso, Ele, e somente Ele, falou as palavras com tanta ousadia que vamos finalizar lendo. João 14,6. João 14,6 ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então vocês entenderam esses versículos hoje. Não porque nós só lemos eles e recitamos eles,
mas porque nós meditamos no livro que João escrevia e vemos quão e profundas verdades Jesus Cristo falou. E são essas verdades que nos curam. Estamos nas mãos de Deus, meus irmãos. Estamos nas mãos de Cristo. Estamos guardados pelo melhor pastor. Temos a melhor luz, a melhor verdade, o melhor caminho. E desfrutaremos no tempo presente um pouco e na vida futura em abundância total da vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos ao Senhor por amado. E te agradecemos por termos Jesus Cristo. Ele não só revelou que o Senhor existe, que o Senhor nos ouve, mas Ele restaurou a nossa comunhão, nos reconciliou, nos justificou, nos perdoou, nos salvou, nos curou e nos revelou a vida eterna. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor já tem feito e faz. Que possamos olhar, Pai amado, para as Tuas bênçãos, em vez de sermos incrédulos e olharmos, Pai amado, para problemas tão pequenos à nossa frente. Que possamos olhar para esse Cordeiro, para não desfalecermos na fé, como diz o autor dos Hebreus. Que corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Ó Deus, nos ajuda a colocarmos os nossos olhos, nossas mentes, nossos corações em Cristo, para podermos viver com Cristo, em Cristo e por Cristo. Assim nós te agradecemos pela Tua palavra, pela verdade, Pai amado, infalível, e pelo consolo, Pai amado, inesgotável, que nós achamos sempre que recorremos à fonte inesgotável de Cristo Jesus. Jesus Cristo, Pai amado, é a nossa alegria, a nossa força, a nossa salvação, o nosso consolo, a nossa vida. Possamos estar cada dia mais unidos pela fé ao nosso Senhor, vivendo aqui para Te glorificar e Te exaltar. Abençoa a Tua igreja e levanta homens e mulheres, Pai amado, para ser instrumento de salvação na vida de Deus. Para levar Cristo da forma que o Senhor revelou, não da forma que nós achamos. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, para receber a bênção apostólica. E eu vou dar só um aviso no final. Agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém. Irmãos, dia 7...